Muito bem, queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens, né? Falando a respeito daquilo que a Bíblia ela não diz. Né? Nós já fomos na parte 5, né? Nós fomos na parte 5, agora nós vamos na parte 6 desse estudo. São mensagens rápidas, né? Mas que vão dar esclarecimento, né? Para algumas pessoas que ainda têm dúvidas de algumas coisas que se estão ou não estão na Bíblia. Às vezes a gente tem um costume de ficar repetindo coisas que os outros dizem, né? Sem conferir se realmente está na Bíblia ou não. Às vezes citamos frases, né, que achamos que está na Bíblia, achamos que é daquela forma que a Bíblia diz, quando não é, né? E o que nós vamos ver hoje é exatamente isso, né? Nós vamos falar sobre uma personagem muito importante da Bíblia, né? De todas as outras mulheres que Jesus libertou, curou. Nós vamos falar de uma que talvez você já até ouviu falar dela, que ela era uma prostituta, né? Eu também, eu já tive esse costume de repetir isso, né? Mas o Espírito Santo, ele vai esclarecendo para a gente, né? O Espírito Santo, ele vai nos mostrando que não é aquilo, né? A gente tem que aprender a ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga, a gente tem que aprender a se aprofundar nas Escrituras, tá? Não é pecado você estudar a Bíblia, não, muito pelo contrário. Jesus, ele falou que nós temos que examinar as Escrituras, né? Oséias diz que o povo de Deus estava sendo destruído porque ele faltava conhecimento, ou seja, não queriam aprender, não queriam se aprofundar no conhecimento das Escrituras. É importante, eu sempre falo isso, né? Estude a Bíblia. Hoje nós estamos vivendo um tempo a qual os demônios, os espíritos enganadores, né? E os seus servos, os seus mensageiros, estão aí na internet, nas igrejas, né? O Senhor Jesus até nos alertou a respeito desses tais. Então, para você não ser enganado por certas coisas, por coisas que não existem, por coisas que não são bíblicas, estude, tá? Estude, medite. E qualquer dúvida, procure alguém que tenha a presença do Espírito Santo, um mentor, alguém cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder ajudar você, tá? E se você tem alguma dúvida também, quiser escrever aí nos comentários, escreva, tá? Ou seja, enfim, procure alguém, né, uma pessoa de Deus. Aliás, eu aconselho você não escrever nos comentários a sua dúvida, não, tá? Porque até então é público, né? Todos vão ver, então é melhor que você não faça, mas procure alguém de Deus, uma pessoa que realmente pregue a palavra, que vai poder te esclarecer certas coisas, tá? Mas que você possa permanecer nesse canal. Eu, para a glória de Deus, né, Deus tem me dado essa oportunidade. Eu quero esclarecer para você, pelo Espírito Santo, dúvidas que talvez você tenha a respeito de coisas que
talvez você achou que estava na Bíblia e não estão. Ou estão, mas não estão da maneira que você achava que estava. Por exemplo, a Maria Madalena mesmo, né? Você já deve ter ouvido falar muito que ela era uma prostituta, que ela era uma pessoa que vivia na prostituição, mas nós vamos ver aqui hoje que não é bem isso que a Bíblia diz. A gente não pode confirmar algo de alguém sem antes a gente procurar saber se é ou não, né? Inclusive nessa série de mensagens está até o Zaqueu também. Mais para frente você vai ver que eu vou falar sobre ele. Então, coisas que não estão na Bíblia, ou estão, mas não estão na maneira que muitas pessoas pensam, muitas pessoas acham. É por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, tá? Deixa aí o seu like, o seu joinha, tá? Se inscreva você que não é inscrito. Compartilhe também, tá? Porque o meu objetivo através desse canal é pregar o Evangelho, levar o Evangelho ao mundo inteiro, né? Deus me permitindo, tá? Tô com 75 inscritos, graças a Deus por isso, mas que isso possa se multiplicar e eu conto com a tua ajuda, tá? Você vai ser o meu parceiro para isso acontecer, tá bom? Então vamos lá falar sobre a Maria Madalena, que embora não fosse uma dos 12, né, não era uma pregadora, vamos assim dizer. A Bíblia não fala que ela pregava, mas era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que, assim como outras mulheres que seguiam Jesus, eram pessoas tementes a Deus. Às vezes tem gente que acha que fazer a obra de Deus é só quem está no altar, quem está no púlpito, né? Quem prega. Não é. Às vezes tem pessoas que elas não são obreiros, não são obreiras, não têm um cargo eclesiástico, mas elas servem a Deus com a sua vida, com as suas ofertas, com os seus dízimos, né? Com as suas orações. Quantas irmãs que têm intercedido pelos pregadores. Eu agradeço de coração aquelas pessoas que fazem isso por mim, pela minha vida, pelo meu ministério. Eu sei que existem pessoas que oram por mim, tá? E eu agradeço de verdade, né? Às vezes tem irmã que não é obreira nem nada, mas é uma pessoa, é uma intercessora, é alguém que ora pelos pastores, pelos pregadores, pelos ministros do Evangelho, né? E às vezes a pessoa não é obreira, mas ela é uma ofertante fiel, uma dizimista fiel, alguém que colabora com a obra de Deus, né? E nós vamos ver aqui que algumas mulheres faziam isso. O ministério de Jesus era sustentado por algumas mulheres que era sustentada porque eram mulheres que tinha posse, que tinha condições. E uma dessas mulheres, meu amigo e minha amiga, era a Maria Madalena, tá? Era a Maria Madalena, era uma dessas mulheres que, com as suas ofertas, com os seus bens, elas sustentavam os discípulos e Jesus, né? Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando. E sabemos, né, que desde aquela época, para acontecer tudo isso, tinha que ter o quê? Recursos, né? Embora muitos não gostem que toca nesse assunto, mas é verdade, hein? Ninguém vive de amor. A obra de Deus não é sustentada com amor. Por mais que a gente ame fazer a obra de Deus como eu amo, mas sabemos que a obra de Deus ela não é sustentada com amor.
ela é sustentada com pessoas fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, pessoas que têm um coração generoso, né, que oferece aquilo que Deus lhe dá, né? Então, essas mulheres, inclusive a Maria Madalena, que era uma delas, ela com os seus bens, elas ofertavam, investiam, né? Obviamente, Jesus e os discípulos, eles viajavam de cidade em cidade, então tinha que ter o que comer, tinha que ter o que vestir, né? Os discípulos abandonaram as suas profissões, passaram a ser pregadores, né? Vivendo só da obra. Então, Jesus e os discípulos, eles tinham que ser sustentados, né? E essas mulheres, com seus bens, não eram pregadoras, a Bíblia não fala nada que elas pregavam, mas elas eram uma chave muito importante para a obra de Deus. Porque com seus bens, com as suas ofertas, com a sua dedicação, com o seu amor, né, com a sua generosidade, elas investiam no ministério de Jesus e dos discípulos, né? Então, você que é ofertante e dizimista, que você possa continuar sendo, tá? Faça sua oferta generosamente, né? Com amor, com carinho, ajude a obra de Deus. Não estou pedindo oferta para o meu canal, não. Estou pedindo oferta para a igreja a qual você pertence, a qual você faz parte, né? A sua igreja, né, precisa da tua ajuda, da tua colaboração, tá bom? Então, lá em Lucas, Evangelho, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1, a nossa mensagem está no verso 2, tá? Mas eu vou começar no 1, que a Bíblia diz que, olha lá, que logo depois, né, disto, andava Jesus, né, de aldeia em aldeia. Na nova tradução já não fala aldeia, já fala cidade. De aldeia em aldeia, né? Aldeia em aldeia, né? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, ou seja, os apóstolos, né? Os 12 discípulos, que eram seus seguidores, os seus continuadores da obra de Deus, pregadores do Evangelho. Mas a nossa mensagem está aqui no 2, ó. Olha lá. E bem como algumas mulheres, olha lá, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha lá a nossa mensagem. Maria, chamada Madalena, de qual tinha saído 7 demônios. Então a Bíblia só fala dessa informação. A Maria Madalena, ela era uma pessoa oprimida, era uma pessoa que tinha uma legião de demônios com ela, né? Ela era uma pessoa que era perturbada, mas de modo nenhum, meu amigo e minha amiga, a Bíblia está falando dela como uma prostituta. De modo nenhum. Talvez muitas pessoas confundem ela com a mulher adúltera de João 8, né? Que não são as mesmas pessoas. E mesmo se fosse a mulher adúltera, ela não era uma prostituta, ela foi pega em adultério, ou seja, ela traiu o seu cônjuge, o seu marido. Ela não era uma prostituta, né? Ela infelizmente ela acabou caindo na tentação do adultério. Mas a Bíblia não fala que ela era uma prostituta. É totalmente uma coisa diferente da outra, né? Viver na prostituição ou adulterar, né? Embora tanto um quanto o outro ela estava prostituindo, mas são dois
nomes totalmente diferentes, são dois casos totalmente diferentes. A prostituta, ela vive da prostituição. A adúltera, no caso, ela caiu, né, no ato de adultério e acabou sendo pega em flagrante, tá? Em João 8 fala isso. Mas não é a Maria Madalena. A Bíblia não fala nada que era ela. A Bíblia só dá informação aqui em em Lucas, que Lucas capítulo 8, né? Parte 6. Lucas 8, 1 e 2, no versículo 2, principalmente, a Bíblia só dá a informação de que ela tinha 7 demônios. Ou seja, era uma mulher perturbada, oprimida, mas que Jesus havia curado de espíritos imundos, né? Mas eu não vejo a Bíblia chamando ela de prostituta. Então, a gente afirmar uma coisa que não está escrito é perigoso. A Bíblia chama isso de falso testemunho. Eu falar uma coisa que não é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por isso que eu falo para vocês, meu amigo e minha amiga, vocês que me assistem, estude a Bíblia. Estude a Bíblia, tá? Estude a Bíblia, medite, para a gente entender realmente aquilo que está escrito e aquilo que não está, e aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Bíblia não fala. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.